Bem-vindos mais uma vez ao Palavra Urgente, programa abençoado este que sempre traz até você não só assuntos importantes, mas principalmente o depoimento de pessoas, história, de vidas que são transformadas pelo poder de Deus. Hoje nós vamos assistir mais uma história de vida, uma história abençoada, a história da Castorina. Eu quero que você preste atenção na história de hoje. Certamente, talvez você até já conheça alguém ou esteja vivendo a mesma situação. E se você acreditar no poder de Deus, assim como ela venceu, você também vai vencer. Afinal de contas, para Deus nada é impossível. Ao contrário, diz a Bíblia Sagrada, inclusive, que Ele transforma as nossas trevas em luz. Pastor, como assim? Trevas em luz? Em uma outra passagem, ele diz que transforma a maldição em bênção. Quando você acredita em Deus de verdade, você pode até enfrentar problemas, pode até enfrentar lutas, adversidades. Afinal de contas, as situações difíceis surgem, muitas vezes até de surpresa, do nada. Mas com Ele do nosso lado, nós vencemos sempre. Ele nos dá a vitória. E aquilo que era trevas, transforma-se, em luz, porque se torna um grande testemunho, como é no caso da nossa amiga Castorina dos Santos, que eu vou pedir para você vir comigo aqui, até o telão, e nós vamos assistir a primeira parte da história dela hoje, no nome de Jesus. Em 2002, a perna e o pé esquerdos de Castorina começam a inchar e a doer, e ela entra em desespero. Inchou tudo a minha perna, inchou meu pé. E inchou demais que ele estourou por cima. A pele não cabia no chinelo. Até tentei tirar a minha vida, sabe? Tomei veneno. Tentei suicídio, enforcamento. Aí fiquei 7 dias internado por causa do veneno. Fizeram uma lavagem. Que eu estava desgostosa da vida. Eu não queria viver mais. Em 2005 eu fui no 24 horas. Passei pelo médico, fizeram um raio-x do meu joelho. Era um desgaste que eu tinha no joelho e começo de trombose. Que se eu não cuidasse, eu ia amputar minha perna. Nos prestou atenção no que ela disse. Chegou a pensar em acabar com a própria vida, tamanho sofrimento. Tamanha desgraça que veio sobre a vida da Castorina dos Santos. Mas ela, graças a Deus, não conseguiu concluir esse ato do suicídio. Deus ainda protegeu, livrou. Chegou a tomar veneno, você ouviu ela dizer. Ficou internada por causa disso. Mas Deus ainda foi misericordioso e a ajudou. Como pode ajudar você que está agora, talvez dizendo, não, eu vou acabar com a minha vida, não tem mais jeito não. Ô pastor, eu estou assistindo aqui o programa, mas para mim não tem mais solução. Tem solução sim. O nosso Deus, o Deus que eu creio, é Deus que faz milagres. E Ele fez na vida da Castorina e nós vamos acompanhar a história dela aqui hoje. E você vai ver o que Deus faz, o que Deus é poderoso para fazer. E como eu disse anteriormente, Ele transforma as trevas em luz e vai transformar a tua situação também. Hoje, o caso dela, principalmente a tal da trombose, que coisa séria isso. Mas eu vou pedir para você assistir comigo agora e daqui a pouco eu volto falando mais. Não só da trombose, mas do que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer por você, no nome de Jesus. Mas vem comigo, por favor, até o telão para a gente ouvir aqui uma reportagem, assistir junto uma reportagem sobre trombose. Põe aqui, por favor. A trombose é caracterizada pelo desenvolvimento de um coágulo sanguíneo. A cada 1 milhão de pessoas, 1.000 pessoas sofrem com a doença no mundo. Uma enfermidade que assusta quem a enfrenta. O grande vilão, a embolia pulmonar, é uma complicação em decorrência da trombose, ao atingir a região do pulmão. É uma doença com potencialidade fatal. Potencialidade fatal. Prestou atenção nessa pequena palavra? Em outras palavras, tem potência para matar. Tem, infelizmente, força para destruir a vida de uma pessoa. É por isso que assustou tanto a nossa amiga.
E ela ficou desesperada, até dizendo, eu vou morrer. Para que então ficar tentando lutar contra isso? Quantas pessoas estão pensando até do mesmo jeito? Talvez você aí que está me assistindo agora esteja pensando desse jeito. Pastor, está tudo perdido, não tem solução. Tem solução sim. Deus pode mudar esse quadro. Eu sei que há situações terríveis na vida, mas para Deus nada é impossível. O potencial, a potência desta enfermidade é grande, é verdade. Destrói. Quantas pessoas não têm morrido, sofrido com essa praga? Mas Deus pode dar a vitória para você. E Ele quer te dar a vitória. Se você acreditar nele, Ele muda a tua situação. Mas eu ainda quero ouvir mais sobre este problema, sobre esta situação, sobre esta enfermidade. Vamos aprender um pouquinho mais. O doutor Rony vai explicar para a gente aqui muito mais sobre este assunto. Vai dar aqui abrir um leque, explicando para mim e para você o porquê que isso acontece, quais são os sintomas, o que a medicina pode fazer. E eu volto daqui a pouco para dizer para você o que Deus pode fazer. Vem comigo, vamos assistir juntos. A trombose é um fenômeno no qual o sangue, que é líquido, que ele corre nas nossas veias líquido, ele coagula. Ele perde de líquido, ele passa sólido e ele entope um vaso, que pode ser uma veia, trombose venosa, ou uma artéria, trombose arterial. E a partir da formação desse trombo, que é na verdade um coágulo dentro do nosso corpo, a gente tem duas consequências imediatas. A primeira é que o fluxo sanguíneo para aquele órgão diminui ou, quiçá, cessa. Então, por exemplo, infarto do miocárdio é um tipo de trombose na coronária, por exemplo, né? Pode ser bastante grave. Outra complicação é que esse coágulo pode desprender e causar um fenômeno chamado embolia pulmonar. Pode ir lá para o pulmão e causar embolia. Então, é uma doença complicada. Então, uma vez que você tem uma trombose e o local mais comum é nas pernas, se esse trombo for muito mole, na maioria dos casos o trombo é duro e rígido, então você não faz, felizmente, a embolia. Mas se esse paciente tiver um trombo mole, fizer alguma atividade que descolhe uma parte desse trombo, esse trombo inevitavelmente vai acabar indo para o pulmão. E ele vai obstruir uma parte do pulmão. E aí a questão é saber o tamanho do trombo. Se for um pedacinho pequeno, pode inclusive ser assintomático. Às vezes o trombo inteiro vai para o pulmão. E aí pode ocasionar quadros gravíssimos com risco de morte, inclusive, porque ele obstrui completamente a vascularização do pulmão, dependendo do tamanho do trombo. A trombose em si pode levar a óbito em duas situações. Primeiro, numa trombose arterial. Então, a trombose arterial pode causar um infarto agudo do miocárdio, que é uma doença que pode causar a morte, e pode causar, se for nas veias do cérebro, um acidente vascular cerebral, ou AVC isquêmico, também doenças seríssimas, com alto chance de sequela e morte. Já no caso das tromboses venosas, elas são menos causadoras de problema. Porém, caso haja uma embolia pulmonar, e seja uma embolia pulmonar de um coágulo bastante grande, existe sim risco de morte se o tratamento não for instituído rapidamente. Ouviu o que o doutor disse? É um hematologista muito sério. Explicou aqui ponto por ponto de como essa doença é grave. Explicou até como, infelizmente, pode causar até um AVC e levar a pessoa à morte. Talvez você diga, pastor, que coisa séria, né? É verdade, é muito sério. O que a nossa amiga estava sofrendo, vivendo, não era uma coisinha à toa, um probleminha bobo, não. Ao contrário, ela estava desesperada, como muita gente que está nos assistindo agora talvez estejam. Talvez você diga, o meu problema não é este, pastor, é um outro. Mas estou sofrendo do mesmo jeito, com a mesma angústia no coração. Mas eu quero mais uma vez insistir, Deus pode mudar isso. Quando você acredita nele, quando você confia nele, quando você busca ele, repito o que eu estou dizendo desde o início do programa de hoje, ele transforma as tuas trevas em luz. E ele quer transformar e vai transformar, só você permitir.
Eu vou convidar você agora para a gente voltar aqui ao telão e assistirmos juntos a segunda parte da história de hoje. E você vai ver que a coisa, olha, estava séria, estava complicando, mas vamos assistir aqui, vamos ver junto aqui, por favor. Ela ia aos médicos, os médicos falavam que não tinha cura. Nunca parou de doer e sempre inchada. Dores na perna, dores no pé. Daí, quando ela reclamava disso, eu fazia massagem na perna dela, no pé. E ele fazia massagem nas minhas pernas, pra não poder dormir, que ele queimava demais. Uma água fervendo na minha perna. Um dia eu peguei e falei, não posso aceitar isso aí. Agora, chegando aquele dia que o missionário veio aqui, né? Falei pra minha menina, você vai trabalhar e eu vou no missionário. Mãe, a senhora tem certeza que a senhora tá bem? Falei, não, eu vou, nem que seja arrastando minha perna, eu vou. E ela comparece ao culto com o missionário R.R. Soares no Espaço Torres, em Curitiba, no dia 16 de junho de 2022. Ali começa a obra de Deus. Ela ouviu, como você está ouvindo agora, o convite. Ouviu que Deus poderia abençoá-la e ela acreditou. É o que a senhora, é o que o senhor tem que fazer. Tomar mesmo a decisão de dizer, eu vou até a igreja. Eu vou lá ver se é verdade, eu vou clamar a este Deus. Ele vai mudar a minha vida. E Ele pode, Ele quer, Ele vai mudar a sua vida. Você só precisa tomar mesmo essa decisão. E eu insisto com você, venha mesmo. Clame a Deus. Você vai ver como Ele opera. Que Deus é o poderoso e que Ele faz milagres. Hoje, como fazia no tempo dos apóstolos. Como fazia na época que Jesus estava aqui neste mundo. Ele faz ainda hoje. Milagres, maravilhas, prodígios, e Ele quer fazer por você. Só tome a decisão de permitir. Permitir como? Colocando a sua vida na mão de Deus. Quando você ouve o convite, quando você ouve a palavra, e alguém diz para você, venha à igreja, vá. Você vai ver que Deus opera. Você vai ver que Deus faz milagres. Mas antes da gente trazer a palavra de hoje e orar com você, vem comigo, por favor, vamos assistir aqui os fatos históricos curiosos com o nosso amigo Anderson. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre assistir televisão. Pois é, segundo estudos de um grupo de cientistas do Reino Unido, assistir TV por muito tempo, cerca de 4 horas por dia, pode gerar trombose. Trombose não é nada mais, nada menos que um coágulo que acaba sendo criado na corrente sanguínea nas pernas. Inicialmente provoca dores e inchaço, mas o grande terror para os médicos é quando essa substância, esse glóbulo, acaba se movimentando. E o que pode acarretar prejuízos no coração, no cérebro ou no pulmão, gerando o que é chamado de embolia. A questão é que isso não está atrelado a assistir TV e a trombose para quem é sedentário, não pratica exercícios, ou para IMC, que é o índice de massa corpórea. A questão é o momento em que se está sentado vendo TV por 4 horas dia e as alimentações não são nada saudáveis. Isso pode gerar mais do que aquelas gordurinhas. Curioso, não? Muito curioso mesmo, Anderson. E olha, tem muita gente dando bobeira por aí, não se cuidando, ficando horas e horas, às vezes, só assistindo televisão. Tem que tomar uma atitude, tem que mudar mesmo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui agora, é para o que diz a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus, lá no livro de Salmos, capítulo 18, pega aí a sua Bíblia, por favor. No capítulo 18, no versículo de número 28, ele diz assim, eu vou ler aqui para a senhora, para o senhor, e eu só queria que você prestasse atenção, porque a Bíblia Sagrada ela é muito clara, ela diz assim, olha, no capítulo 18, versículo 28 do livro de Salmos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Prestou atenção? Ele ilumina as suas trevas, ele muda a sua história. Ele transforma a tua vida completamente. Se você hoje está em trevas,
Ele pode acender a tua candeia. Você está sem força, sem esperança, sem até mesmo alegria para viver, Ele acende a tua candeia. O salmista dizia: o Senhor acenderá a minha candeia. Você está com a candeia apagada? Está pensando em desistir de tudo? Está achando que para você não tem mais jeito, não tem mais solução? Então clame a Deus, olhe para Ele. Você vai ver Ele mudar mesmo a tua vida. Você vai ver Ele transformar realmente o seu viver. O que você precisa, todos nós precisamos, é olhar para Ele, é confiar nele. Porque na hora que você olha para Jesus, clama por Jesus, busca a Jesus, Ele ilumina, acende a tua candeia, mas não é só acender a candeia. A Bíblia diz que Ele também transforma as trevas em luz. Ele vai transformar as tuas trevas também, como transformou as trevas da nossa amiga. Eu vou pedir para você vir comigo até o telão, nós vamos assistir a última parte da história de hoje. Eu volto daqui a pouco orando por você. Põe aqui na tela. Quando chegou lá no missionário, minha perna começou a queimar. E na hora que o missionário falou da pessoa que tinha que a perna queimava, sabe? Parecia um fogo. Falei, é eu. Aí fiquei na frente. Quando o missionário mandou todo mundo fechar os olhos e orar, eu já senti que a minha perna começou a gelar. Falei, Jesus vai me curar. Aí quando o missionário falou, todo mundo andando, acompanha o Gabriel. Falei, eu vou. E vamos todos para a volta da vitória. Quando deu a última volta ali, já recebi a cura da minha perna. Hoje eu durmo, eu deito na minha cama, eu consigo deitar, consigo levantar, mexo para lá, mexo para cá, faço meu serviço, vou na escola, busco as crianças, eu desço correndo e subo com as crianças. E graças a Deus estou livre. Ela correndo ali com os netos, que coisa bonita aquilo. Talvez voltando do colégio, talvez indo até na rua comprar alguma coisa. Jesus quer isso para você também. Se você acreditar nele, Ele vai mudar a sua história hoje. Eu vou pedir para você preparar o seu copo com água. O meu já está aqui. Eu vou orar com você agora. Se você quer a minha oração, então feche os seus olhos se é possível. Ligue o seu pensamento em Deus, porque eu vou orar com você agora. Pai, em o nome do teu Filho Jesus, eu venho como ministro da tua palavra e clamo por esse meu amigo, por esta minha amiga que está sofrendo. Talvez, ó Deus, não com uma trombose, mas talvez com outros problemas de saúde. E precisa do milagre. Eu peço a tua bênção sobre eles agora. E digo ao espírito da enfermidade que vá embora, desapareça, em nome de Jesus. E que a tua bênção seja sobre esta gente, para a glória do Senhor, em o nome de Cristo. Abençoa esta água. Que dela beber, receba a vitória, em nome de Jesus. Beba da sua água. Graças a Deus. Meus amigos, eu queria fazer um convite a você antes de encerrarmos o programa. O nosso endereço aqui em Bom Sucesso é na Rua Bom Sucesso, 157. E eu conto com a sua presença aqui, sempre, de segunda a sexta, 8, 15, 19 horas. Aos domingos, 8, 15 e 18 horas. Eu espero você aqui para que Deus possa te abençoar. Afinal de contas, Ele tem sempre bênçãos para você e para todo que acredita nele, em o nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para você agora ficar aí participando deste clipe e louvando a Deus, junto com a nossa amiga que vem louvando a Deus agora, em o nome de Jesus. E volto uma próxima com você. Tudo que criaste, todas as estrelas que eu vejo revelam teu nome.